Pessoal, nesse episódio eu vou dar um exemplo prático dos equipamentos, de como que faz, como ficaria um projeto de som, tá? Obviamente, nesses episódios, nessas séries de mensagens que eu tenho feito, vai ter pessoas do Ministério da Música que já sabem de muita coisa que eu estou compartilhando e aí vai ser o chovendo molhado. Entretanto, tem outras pessoas que vai ser algo novo para conhecer, tá? Então tem que ter essa paciência aí para a gente nivelar o conhecimento. E pode até ser que você entenda bastante de som, até mais do que eu, e pode compartilhar também a sua experiência, pode reagir, pode ter algo que eu não falei e você gostaria também que a gente trabalhasse isso, tá? No Ministério da Música, sem nenhum problema. Nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, visando a capacitação para que a gente possa entregar o melhor para o reino de Deus, para a igreja e, claro, obviamente, para Deus que nos chamou para fazer o trabalho com excelência, né? Então aqui não se preocupe com as nomenclaturas, com a quantidade de equipamento, tá? Então aqui é um exemplo, um projeto de uma igreja. Então aqui normalmente aqui os Minions estão representando a banda, né? Ah, quem canta, quem toca. Esse som ele é enviado normalmente, ele passa, todos os instrumentos normalmente passa por um direct box. O direct box ele é responsável para pegar um sinal, amplificar esse sinal e entregar o sinal para a mesa balanceado, para reduzir os ruídos e chegar a um sinal legal. O direct box pode ter um aparelho como esse que está na tela, que tem 8 entradas para 8 instrumentos, como pode ser individual, cada instrumento tem o seu direct box. E aí, normalmente, esse sinal de som chega numa medusa, que é o multicabo, que fica lá normalmente no altar, e aí ele envia o som para a mesa de som. A mesa de som digital, aí no caso aqui uma mesa de rack, e aí então precisa de um computador, nós precisamos de um computador para fazer o mixer de tudo isso, de fazer a mixagem, fazer o controle e tudo isso, tá? Aí nós temos o que? A saída para as caixas acústicas. Então aqui o ideal era ter um processador digital, mas às vezes no começo do projeto não dá. Então a gente pode eliminar esse processador digital se a gente tiver a mesa digital, tá? E aqui o sinal vai chegar para uma caixa do grave e as duas caixas do médio e agudo. E aí a gente tem o som para o público. Aqui é uma mixagem. Quem está operando a mesa vai fazer essa mixagem para quem está recebendo o som, não é para os músicos, tá? E ao mesmo tempo, essa mesa de som, ela também vai enviar o som das saídas auxiliares para um power player, que nada mais é do que um amplificador de som de fone. E aí cada músico, cada cantor recebe um fone. Tem normalmente os mais sutis que ficam são mais discretos, aqueles que ficam interno na orelha, ou aqueles que cobrem a orelha. Além do mais, é interessante que a gente tenha um controle de volume onde cada músico consegue regular o volume, porque uma pessoa vai achar que está muito alto, outra vai achar que está muito baixo. Isso também é interessante, porque daí não precisa ficar pedindo para alguém abaixar, a pessoa aqui mesmo ela consegue abaixar, tá? Então um projeto desse, para a gente ter uma noção de valores, por exemplo, caixa ativa da Electro-Voice, que é uma caixa razoável, uma caixa boa, de 12 polegadas, vai estar em torno de 2.500, desculpa, 4.500 reais. Duas caixas chega até 9.000 reais, duas caixas da Electro-Voice. Obviamente podemos encontrar caixas mais em conta, mas o que eu acho importante, quando a caixa tem um DSP dentro dela, que é um módulozinho que já dá para fazer algumas regulagens, isso já ajuda muito, tá? Nós estamos falando de caixa ativa. Eu acho muito interessante a caixa QSC, que é uma das mais vendidas nos Estados Unidos, mas é muito mais caro, quase o dobro do preço, tá? Uma caixa subgrave ativa tem a partir de 3.000 reais, que é a responsável pelo grave. Aí nós estamos falando de uma caixa mais simples. Se for uma caixa da Electro-Voice, aí já vai ser mais caro também, vai ser uns 5, 6 mil reais. A mesa de som digital
uma Wii 24, uma Behringer XR18 em torno de R$ 7.000. O Power Play para ter o sistema de fone para uns 8 fones, ou até mais fones do que isso, vai dar em torno de uns R$ 2.200. E esse equipamento eu até recomendo a gente comprar usado. Tem o Power Player Pro XL da Behringer, que você vai encontrar por R$ 1.000 cada um, então dois vai dar uns 2.000, mas ele tem mais opções de regulagem, eu acho que é interessante. O Direct Box, ou individual, ou o que é ativo já manda 8 sinais, eu acho bem interessante, e aí a gente vai conseguir fazer uma relação do Direct Box com o Power Player para que os músicos também tenham uma certa regulagem personalizada. Isso é bem interessante de fazer, tá? Uma bateria eletrônica nova, razoável, a partir de R$ 8.000, mas eu já comentei que isso aqui não vai ser uma preocupação para a igreja agora. Os cabos, que são importantíssimos, porque às vezes a gente gasta uma grana com equipamentos de som e os cabos de má qualidade. Não, cabo tem que ser de excelente qualidade. Para vocês terem noção, um cabo de um instrumento de boa qualidade é caríssimo. Chega a ser 100, R$ 120 cada cabo para instrumento. Mas por quê? Porque o conector dele é legal, a blindagem dele é legal, então não vai reduzir ruídos, vai durar mais, tá bom? Fone de ouvido também, a gente vai ter que ter um custo com isso. Eu recomendaria que o ideal é que o Ministério da Música, os próprios músicos, com o tempo, vai adquirir o seu próprio fone e vai cuidar do seu próprio fone. Eu já fiz projetos de igreja, onde a igreja compra os fones e não dura porque às vezes a pessoa não cuida, aí fica jogado, não limpa os fones, não guarda direito. Então o ideal é que o próprio fone o próprio músico adquira, com o tempo, adquire o seu próprio fone de ouvido. Obviamente a igreja pode ter 1 ou 2, 3, 4 fones ali reserva, tá? Nós estamos falando aqui de um projeto de som, eu já imaginava, né? De 25 até R$ 30.000, que quando você olha, fala assim, meu Deus, isso aqui é fora da realidade da nossa igreja e tudo mais. Entretanto, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente divide isso em 10 vezes, já fica mais acessível pagar esse sistema. Segundo, a gente pode ver alternativas usadas, eu só não recomendo comprar as caixas ativas usadas, eu não recomendaria, tá? Além do mais, a gente pensa o seguinte, os equipamentos que a gente tem hoje, se a gente vai criar um novo projeto, todo o sistema que está ali vai ser vendido. A gente consegue vender e reverter isso para o próprio Ministério da Música. Além do mais, quando a gente pensa em igreja, projeto de igreja, seu orçamento mensal, seu orçamento anual, o projeto de som que influencia muito os cultos, palestras, todos os tipos de evento que vai fazer no templo influencia. Então faz parte do projeto missionário da igreja. Ou seja, tem que fazer o projeto de som, tem que fazer parte do plano de ação da igreja e sim, vai sair do caixa da igreja de dízimos e ofertas. Mas o Ministério da Música também pode querer fazer uma contribuição. Óbvio, né? Qualquer membro da nossa igreja pode fazer ofertas voluntárias de acordo com o seu coração, de acordo com os seus recursos, mas a igreja não pode querer ter um projeto de som legal e fazer com que somente o Ministério da Música pague por esse projeto. Não dá, isso fica inviável. Tá? Então tem que sair do orçamento também da igreja, tem que fazer parte do plano da igreja e por isso, pensando num projeto de som, tem que passar sim pela clã, pelo concílio, para que a gente consiga realizar e ter uma qualidade de som muito legal, tá bom? Espero que tenha esclarecido algumas coisas e eu vou trabalhando nos novos episódios aí com mais detalhes de algumas coisas e qualquer dúvida, manda, qualquer assunto que a gente quer trabalhar, que você queira que a gente trabalhe na parte de som, a gente vai colocar aí, tá bom? É isso aí.